O Auren002 comentou: Madara auge contra todo o universo de One Piece. Essa é uma luta interessante, mas como também é muito polêmica de se fazer. O universo de One Piece está então crescendo cada dia mais, principalmente com pilares dos mais poderosos de One Piece. Madara ele teria a capacidade de solar todo mundo ou teria então uma certa dificuldade. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo. Madara ele foi um dos maiores vilões que o mundo ninja já viu. Um poder imensurável que teve então que também ser nerfado em certas partes da luta em Naruto. Do outro lado temos então um dos universos que mais estão crescendo na atualidade. Não só em questão de poder, como também história em si, se expandindo também cada vez mais. E se você, assim como eu, gosta de Naruto, Madara, One Piece, né, essa história maravilhosa, convido você a se inscrever aqui no canal para acompanhar mais batalhas, mais vídeos diversos e também deixar aquele like também top, porque eu sei que você gosta então de batalhas e também vídeo também de que envolve também todo o universo em si, né, para a gente poder comparar quem poderia vencer. Vamos começar então com a ficha técnica então do Madara. Madara ele tem a manipulação do chakra, excelente o combate corpo a corpo ou combatente corpo a corpo, aumento de status como força, velocidade, resistência e assim vai, criação e também duplicação de ilusões, necromancia, manipulação do fogo, ar, água, eletricidade, terra, percepção extrasensorial. Madara ele pode sentir alvos em países distantes de sua localização e saber quais são as espécies em qualquer região. Mestre em armas, invocação, regeneração em nível médio, absorção, pode absorver chakra em contato direto com ele mesmo, selamento. Ele também contém então Sharingan e Mangekyo Sharingan, onde dá a ele também um melhoramento de status gigantesco. Também tem um modo sábio. Algumas das habilidades relevantes são aumento de status, como por exemplo força, velocidade, resistência e assim vai, percepção e sentidos aprimorados, duplicação, uma criação de clone, famoso limbo, né, onde então existe então uma outra dimensão, manipulação da mente com o Tsukuyomi infinito. Essa é a ficha bem resumida sobre o Madara. Agora vamos então para o próprio universo de One Piece. Vamos separar então o universo de One Piece por camadas, tá? Da mais baixa até a mais alta. Exército Revolucionário. O Exército Revolucionário é uma organização que busca então derrubar o governo mundial. É liderado então pelo próprio Monkey D. Dragon, o pai do Luffy. A força e também a influência deles no mundo de One Piece é muito grande. Eles são então considerados uma ameaça séria para o status do mundo. Shichibukais são os 7 guerreiros do mar. Shichibukais são então um grupo de piratas poderosos que foram então convocados pelo governo mundial para poder trabalhar em suas frentes, né? Em troca então de anarquia e também outros privilégios. Eles exercem então uma grande influência e também são então temidos em todo o mundo. Exemplos claros de Shichibukai são então Drácula e Mihawk, Bartolomeu Kuma, Boa Hancock e alguns outros também. Almirante da Marinha e Almirante da Frota. A Marinha é a principal organização encarregada de fazer então cumprir a lei do mundo de One Piece. Os almirantes da Marinha, como então Kizaru, Akainu e o ex-Aokiji, são então alguns dos indivíduos mais poderosos que servem então sob então o comando do quartel-general da Marinha. Além disso, existe também o título do almirante da frota, que é, por exemplo, então pelo próprio Sengoku, Yonkou. Os Yonkous são então os 4 piratas mais poderosos do mundo de One Piece. Cada um sendo então controlado então ou controlando então várias áreas do mundo. Eles têm então uma influência bem significativa e também são capazes então de travar guerras em larga escala com o governo mundial. Os Yonkous têm então alguns níveis de poder diferentes uns dos outros. Alguns deles então já morreram, como por exemplo o Barba Branca, mas alguns deles são poderosos. Por exemplo, Shanks, Kaido, Big Mom, Luffy e Barba Negra. Gorosei e Umosama. Gorosei é um grupo de líderes que governam então o governo mundial em One Piece. Eles são então responsáveis por tomar decisões mais importantes que afetam também o mundo inteiro. Acredita-se então que ele sirva então ao líder oculto conhecido como então Imo-sama, que é um dos personagens mais desconhecido, misterioso em One Piece atualmente. Vamos então para a análise. O Madara então ele é a reencarnação do filho mais velho dos 6 caminhos, o Indra. O Madara estava então destinado a ser então muito mais poderoso no universo do Naruto em si, porque ele tinha então que ser um inimigo ou um rival do Hashirama, que é então a reencarnação do seu irmão Ashura. Com o seu Sharingan, ele pode também copiar ninjutsus, genjutsus e taijutsus dos seus
oponente. E o Sharingan tem então um potencial grande em colocar genjutsu capaz de destruir a mente do seu oponente. Mangekyo Sharingan é o próximo nível do Sharingan, onde ele então ganha um Susanoo. O Susanoo sendo então um exoesqueleto feito então de chakra. O seu Susanoo, em sua forma final, pode também cortar as pontas dos topos das montanhas com as ondas de choque dos seus golpes de espada. Madara, ele é um especialista em ninjutsu de estilo fogo. O estilo de fogo, ele pode então simplesmente fazer um spam de ataques de larga escala de uma só vez. O tamanho dessas bolas de fogo, por exemplo, pode então atingir níveis extremamente altos, que seriam tão maiores do que uma de biju, por exemplo, né? Essas bijus são então monstros gigantes feitos então de chakra. Foi então necessário vários ninjas de estilo água para poder cancelar o ataque do Madara com o seu jutsu de fogo. Caso então a Kurama não estiver então selada no Naruto, ela então poderia também ser invocada pelo próprio Madara. Ele também pode então invocar a estada Kidomazo, que exige então muito chakra para poder ser invocada, onde ele também chegou a gerar corrente de chakra que agarraram então as bestas de cauda. Outra habilidade também dele é absorver chakra de forma natural. Quando então Madara então usou as células do Hashirama, ele pôde também criar clone de madeira que conseguiria então derrotar os 5 Kages, que são então os ninjas de nível superior das suas aldeias. Ele pode também criar enormes galhos de madeira a partir do solo, que pode também destruir golems gigantes feitos então de pedra. Ele recriou então um dragão de madeira que foi então usado pelo Hashirama para poder domar a 9 caudas, e com um dos fatores também de cura mais altos da série, ele se mostrou também estar muito mais poderoso quando então despertou o Rinnegan. O Rinnegan, que é então do jutsu definitivo. Madara, ele pode absorver o jutsu, roubar almas, trazer meteoros e formar clones de limbo que são então de uma outra dimensão. Mesmo então sem os seus olhos, o Madara ele ainda assim conseguiu então ativar o Susanoo, que só afirma então que mesmo então nerfado, ele ainda assim era mega poderoso. Madara então mostrou a capacidade então, de absorver a liberação da poeira do próprio Onoki. Essa habilidade do Onoki mistura então a liberação da terra, ar e fogo, para poder criar então um jutsu capaz então de manipular moléculas, geralmente com o intuito então de desintegrar algo ou alguém de nível molecular. O clone do Madeira do próprio Madara foi capaz então de paralisar o Haikage com o seu eterno Mangekyo Sharingan. Haikage foi considerado também um dos Hokages mais poderosos da obra. No universo de One Piece agora, né, as coisas fluem totalmente diferente. Postura gira então em questão de poder, riqueza e status, o que é justamente o que a gente vê hoje em dia no nosso mundo real, né? Mas uma das principais diferenças em One Piece não é ter um poder bruto, mas sim a diversidade de habilidades de vários personagens. Por exemplo, o Kizaru, né? A sua Akuma no Mi é do tipo Logia, onde também é mostrado então tendo então a forma de luz, mais conhecido como fótons, que é então a principal razão para ele possa atingir velocidades inacreditáveis, que são então humanamente impossível de atingir. Pelo menos então tendo então um corpo com massa e não condensando então todo o planeta no processo, né? O Kizaru, por exemplo, né, é um dos oponentes mais aptos para poder lutar em várias frentes ao mesmo tempo numa luta, dada então a ampla gama de ações que ele pode usar. E também ele é um dos oponentes mais difíceis de se enfrentar, pois também pode continuar voando, entre aspas, né, ou se teletransportando, enquanto então ele pode atirar, derrubar barragens, sobre então barragens de todos os ângulos sem sofrer um mínimo de dano possível. Mesmo então a sua velocidade sendo então absurda, uma das mais rápidas, né, não é incomparável. Como por exemplo visto então que o Regan, Marco, até mesmo também o próprio Barba Branca também reagiram a ele. Alguns acreditam que eles então estavam usando o Haki da observação, onde eles também poderiam então ver um pouco o futuro. Outros acreditam firmemente que ele tem de se recarregar para cada tiro de ataque, seja então projéteis, espelhos, viagem para o local, até mesmo também chute. Apesar de eu discordar dessas 3 teorias aí, né, eu não acho que seja só isso, porque nenhum usuário de Logia pode precisar carregar para usar seu elemento, a menos que ele então precise então usar ou fazer, né, um grande ataque para poder eliminar qualquer coisa completamente. Então mesmo que seu fator de velocidade não seja então completamente imbatível, ainda assim é mais versátil e útil para um combate curto ou longo alcance em One Piece. E aqui eu já quero então entrar na questão do fator de Haki. O Haki ele está então em One Piece para poder fornecer energia extra para aqueles que lutam frequentemente contra usuários do tipo Logia e para alguns que são então paramecies
chatos, dando então aquela visão, uma visão do futuro, e também a armadura mais de forma de defesa. Essas formas também, se usadas com inteligência, são uma forma então de contra-atacar completamente um oponente. Por exemplo, então o Kizaru, que se houver então velocidade de movimento suficiente para poder reagir a ele, uma vez que o armamento então fornece então os meios de suportar a maior parte da própria barragem de ataque, ao mesmo tempo também que fornece também uma maneira de realmente prejudicar ele, e a observação ela fornece também maneira de reagir preventivamente para contra-atacar ou evitar a maioria dos seus ataques. Praticamente como então o Marcos ele fez então, negando então seus próprios projéteis que fossem então disparados contra então Barba Branca e pelo próprio Rayleigh, impedindo então com que ele possa então se teletransportar em direção do Ruffy com um único golpe da sua própria espada após o leve salto. O que eu quero dizer é, o Haki utilizado de forma então inteligente pode ser muito útil e para poder evitar, né, muitos problemas numa luta. Agora, dependendo só do Haki, seja então da própria observação, armamento ou do rei, para poder vencer o Madara, não é o suficiente. O universo de One Piece ele tem então habilidades interessantes e poderes também interessantes. Madara também tem muitas habilidades tão poderosas quanto, quiçá, talvez mais poderosas. Para vencer o Madara, dependeria então muito mais do que Haki. Dependeria então de ter uma força tão razoável quanto o verso Naruto, velocidade que talvez o viagem de One Piece consiga se equiparar. Talvez resistência, versatilidade, vantagem e desvantagem, hacks, estratégia, onde então o indivíduo demonstra uma capacidade de inteligência alta, que pode também vencer uma luta que talvez pudesse então ser impossível para ele em muitos fatores, né? Mas o interessante do Madara é que o seu estado de Jinchuriki ele demonstra então ser bastante resistente, o suficiente para poder tancar qualquer ataque massivo do verso Naruto. E como comparação, um ataque poderoso suficiente para poder prejudicar um almirante ou um próprio Yonkou gravemente não faria nada no Madara, justamente porque ele tem então as células do Hashirama, que vai então curar ele, mesmo então se o seu corpo foi tão destruído pela metade. Se usarmos então um combate direto, sem poder, numa luta então muito interessante que eu gostaria de ver, né, seria então o próprio Mihawk contra o Madara. O Mihawk ele é conhecido como sendo então um espadachim mais forte do mundo, onde ele também é mais forte que o próprio Shanks, que também é um espadachim também. Mihawk ele também até disse que está então em busca de um adversário que supere então o seu maior rival. E por que essa luta então seria interessante? Simples, se fosse então uma luta sem poder, só no armamento ou espada, o Mihawk ele ficaria muito para trás do Madara? Não, eu diria que ele então poderia ter uma vantagem com o Madara. A esgrima, que é um estilo de luta com espada, não é apenas uma questão de quem é mais habilidoso com a lâmina, mas a força geral de todos os atributos em combate, e que é também por isso que o Mihawk conta então ao Zoro sobre então essa importância do Haki para um espadachim, e é por isso que o Haki ele ajuda em muito o usuário, e isso ficou claro em Wano, né, onde então os mestres espadachins de Wano são então treinados para poder usar então o Ryou, que é então o que eles chamam então de armamento do Haki, né, mas são então treinados principalmente para poder permitir o fluxo do Haki, conhecido como então emissão, o que aumenta então a força do Haki sobre então o endurecimento. O que se fosse o caso dessa luta, né, ela fosse então pelo corpo a corpo, o Mihawk ele poderia então usar o Haki do armamento, por exemplo, como contra-ataque. E isso não fica só no próprio Mihawk, podemos também expandir para outros personagens também. O Zoro, Luffy, Akainu, Shanks, Monkey D. Dragon, Barba Negra, Big Mom, Kaido e assim vai. Falando então um pouquinho mais sobre o Mihawk, né? Ele é capaz então de exercer, também controlar o poder da lâmina negra ou grau supremo maior, uma das lâminas mais poderosas de One Piece. Com seu poder geral, com a espada, ele foi capaz então de cortar um iceberg gigante ao meio em Marineford. Esse foi simplesmente um ataque normal, casual do Mihawk, o que deixa claro que, mesmo então atualmente na série, nunca a gente viu 100% do que o Mihawk pode fazer. E sem menosprezar o universo de One Piece, porque eu sei que tem então seus pontos fortes, mas me diga qual personagem de One Piece faria com 2 meteoros vindo então em sua direção. Esse meteoro do Madara que ele trouxe media cerca de 1.500 metros de altura e 1.500 metros de largura, aproximadamente, tá? Dependendo do meteoro, se fosse então
grande ou não, poderia então dizimar uma ilha inteira ou talvez mais. Mas também tem aquela questão, né? Será que algum personagem de One Piece teria então capacidade de reagir a um ataque desse porte? Tipo o Mihawk, se usarmos então agora, por exemplo, ele foi capaz de cortar um iceberg gigantesco, que se levarmos então em compensação ou comparação aqui, né? No nosso mundo real, o maior iceberg do mundo é o próprio A23A. Ele mede então cerca então, de 4.000 km² de área, o que é equivalente então a 3 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Agora, é lógico que eu não estou dizendo que o Mihawk ele conseguiria cortar ou não um iceberg desse nível, mas como não vimos então o seu potencial, né, é algo então a se questionar. E quem já assiste aqui os duelos do canal, sabe que quando eu faço um duelo que é fácil de decidir, ou que não precisa tanto de enrolação, né, eu tendo então aí o máximo possível ao ponto. E nesse aqui não vai ser diferente. Quem vence? Olha pessoal, o universo de One Piece ele é incrível, né? Cada personagem tem suas próprias habilidades e seu destaque também. Mas em questão de comparação de poder destrutivo, versatilidade, até mesmo também aspectos técnicos também, habilidades também, o verso Naruto ele leva então uma certa vantagem. Com o Madara, eu diria que ele até poderia sofrer uma ou muita dificuldade, entre aspas, numa luta, caso ele tivesse então no seu básico do seu poder. Mas ainda assim eu acredito então que ele se venceria, justamente por ele ter então técnicas absurdas. Por exemplo, Susanoo em uma larga escala poderia então destruir montanhas inteiras. Agora se usarmos então o Madara auge, nem comparação, o fator apelação varreria todas as camadas de One Piece facilmente. Seja então o Limbo, seja então o Tsukuyomi infinito, Orbe da busca da verdade ou qualquer outra habilidade que ele tem. Na minha opinião, Madara ele venceria 100% no universo de One Piece, pelos motivos de ter poder destrutivo maior, velocidade tão alta quanto os personagens de One Piece, quiçá talvez maior, mas resistência absurda, mesmo então sobreviver então a metade do seu corpo destruído, versatilidade, habilidade, ou mesmo também enfrentar adversidades diferentes numa batalha possível. Respondendo perguntas na última postagem da comunidade: o maior universo da ficção na escala do tamanho da cosmologia. Se possível fazer uma lista com os maiores universos. Bom, falar do maior é complicado, né? Mas eu listo o SCP como um dos mais expansivos. Listo também o World of Darkness, né? Como sendo então o mais explicativo. Uma lista dos maiores universos, eu já trouxe aqui no canal, tá? Então uma conferida aqui pra vocês verem. Se Esparda, Mundus, Dante ou Void ou Kai estão no universo da DC ou Marvel, quem eles derrotariam ou quem eles venceriam, né? Bom, é difícil dizer quem eles venceriam, mas eu diria que eles teriam então uma capacidade de enfrentar seres cósmicos de baixo nível, personagens mais resistentes da ficção. Bom, sem citar entidades, talvez o Lobo da DC seja então um deles. Quais poderes do Hyperman e quais seus maiores feitos? Bom, o clássico poder do manipulação da realidade, né, é um deles. Eu acredito também que impedir um conflito entre o Criador e o Destruidor, que engloba também todo um universo, é um dos maiores feitos dele. É verdade que você vai ser o novo membro dos Vingadores no cinema? Sim, eu vou ser o Homem-Aranha militante. Qual é a duração do vídeo da cosmologia SCP, né? Vai abordar outros ramos? Cerca de 27 minutos e 40, né? Inclusive já saiu o vídeo, né? Provavelmente vou sim abordar outros ramos na parte 2. Thiago, eu tenho 3 perguntas para fazer para você, né? Você pretende criar uma própria cosmologia ou algo do tipo? Primeiro, sim, eu penso em criar então uma cosmologia ou um universo, né, em si, mas não seria nada de absurdo, surreal, seria algo mais pé no chão. Na sua opinião, quem é a mulher mais forte da ficção? Fahrenheit. Na sua opinião, personagens de wikis como SCP, Hal Dimension e outros também podem ser considerados fictícios, já que um monte de gente fala que não pode ser considerado? Sim, pode ser considerado, porque não seria, né? Se é uma obra então ficcional, seja então um personagem ou universo em si, pode sim ser considerado. Por que você acha que a Voyage vence então o Hadou, tirando então o Rajun? E poderia então fazer uma batalha mortal com a Bextel ou Lambari Delta versus Muzan de Metaverse? Eu sei que você está trabalhando muito para trazer esse vídeo, muito obrigado. Valeu! Então acho que a Voyage venceria o Deus Hadou justamente por ter habilidade, né, algumas habilidades que pode também combater os deuses Hadous. Por exemplo, a capacidade então de ver a ficção abaixo da outra, ou mesmo também controlar um game board, ou ver a narrativa, né, com a mera ficção. No futuro, quem sabe sim eu traga essa batalha. Você acha que os OCS feitos puramente de propósito com o Power Skyrim, sem uma escrita decente, pode ser considerado para batalhas? Olha, depende. A palavra Power Skyrim para mim é algo chato. Agora tem um porém. Se for bem escrito, de forma tão razoável, que não force um personagem, talvez sim possa então ser considerado. Bom, provavelmente isso já pode ter sido abordado em algum vídeo, mas a cosmologia da Marvel é superior à da DC, ou elas seriam então equiparadas?
se a cosmologia da Marvel é superior à DC. Eu já trouxe também pra vocês o vídeo das duas cosmologias da DC e Marvel também. Eu também falei sobre a comparação que existe nas duas, o porquê que a Marvel é superior à DC. Só ver lá, qual das personagens mais poderosos da ficção, na sua opinião? Bom, já tem uns 3 vídeos aqui no canal, eu acho, né? Mas um deles é o True Autor. Ben 10 contra Max Steel, quem venceria? Amo seu canal. Não conheço muito Max Steel, mas a minha memória de infância é lá das animações bem antigas. Mas acho que o Ben 10 venceria. Qual personagem solo o Saitama da Terra 2 com um soco? Já comentei sobre os personagens que vencem Saitama, inclusive também o Goku solo o Saitama também. Você acha que a Marvel está perto de revelar sua verdadeira forma do Oblivion? Não acho que vai revelar, acho que isso é o que faz o personagem ser tão misterioso. Você acha que o Goku Trip vence então a ficção, já que ele lutou contra o próprio Edinaldo Pereira? Goku Drip e Edinaldo Pereira só perde então pelo próprio Mago Patolino, né? Qual desses dois admins é o mais poderoso? Salsicha, X Superior, acho, né? E o Chapolin? Chapolin, óbvio, né? Não tem nem comparação. Thiago, você acha que se fosse chamado para escrever uma história do Superman, o que você gostaria de explorar mais sobre a mitologia do Superman? Bom, provavelmente explorarei então mais sobre a justiça que o Superman ele traz, né? A lealdade, a proteção que ele também traz para as pessoas. Porque o Goku e o Saitama são uns personagens tão superestimados, mas também sendo também não tão superestimados demais, né? Eles são superestimados justamente por terem uma fanbase bem chata, né? Também bem grande também. O que acaba também levando a fanbase a colocar os personagens deles, né? Com um nível bem grande de poder, para poder justamente engrandecer o personagem. Quem no universo do SCP você acha que seria capaz de vencer o Rei Escarlate com todo o seu poder? O True Autor. Como o Rimuru Tempest, perderia por anos. O Rimuru Tempest tem a habilidade, tem a dualidade de não morrer porque ele é um dos 5 dragões. Enfim, para resumir, tá? Ele não concordou que o Anos Void vence Rimuru Tempest. Mas vamos lá, eu acredito que tá se referindo nessa batalha, tá? Anos Void contra o Rimuru Tempest. Mas naquela batalha não foi uma batalha 100% garantida vitória para o Anos Void. Como eu falei lá, não daria para matar e também nem derrotar 100% o Rimuru Tempest. Isso também vale a mesma coisa pelo próprio Anos Void. Mas uma derrota no quesito então de nocaute por tempo, sim, o Anos Void conseguiria vencer. Homem-Aranha Cósmico Cômico é canônico? Em quais HQ ele apareceu? Sim, é canônico, ele apareceu no HQ como Homem-Aranha Quadrinhos do jeito Marvel 2021, número 1. Baxtel sola Lúcia Stark? Sim, Baxtel sola. Quem tem a melhor regeneração? Lobo, Hulk, Wolverine ou Majin Buu? Lobo no áudio sola os 3 juntos.